Você não precisa assistir esse vídeo até o final se você não faz parte daquele grupo de pessoas que nos últimos dias, de maneira apaixonada e beirando a falta de bom senso, fez algumas acusações sobre meu perfil aqui nas redes sociais. Também não é necessário você ficar aqui se para você não é importante o meu posicionamento sobre alguns temas. Você que ficou, precisa saber que minhas convicções de fé não estão desconectadas da minha prática de vida. Eu falo o que eu falo e penso como eu penso porque eu creio no que eu creio. O Papa Bento XVI disse uma vez que, sem verdade, o diálogo se torna apenas uma troca de opiniões sem compromisso com o real. Também disse que o diálogo verdadeiro exige clareza sobre a própria identidade. Por isso, minha atuação nas redes sociais não é sem compromisso com o real. Por isso mesmo, eu quero deixar muito claro meu posicionamento sobre os últimos acontecimentos e estabelecer de fato um diálogo verdadeiro com você. Eu sou católico apostólico romano. Isso significa que você pode rastrear a origem, a história e a sede da minha fé. E isso não é um detalhe na minha vida. Isso define a forma como eu penso, como eu enxergo o mundo e como eu me posiciono. E por causa disso, eu não tenho políticos de estimação ou uma mente partidária ou polarizada. Não tenho. Mas não significa que eu não pense politicamente. Eu defendo pessoas e também defendo princípios. Agora, deixa eu ser ainda mais direto. Eu me posiciono, sim, contra o espectro ideológico de esquerda. Não é por emoção, não é por influência e muito menos por ignorância. É por coerência. Quando eu olho para os fundamentos da fé católica e comparo com as bases ideológicas da esquerda, o que eu vejo é incompatibilidade. Por exemplo, a fé católica afirma que a vida é sagrada desde a concepção até a morte natural. Mas a esquerda, de forma geral, defende a legalização do aborto como direito. A fé católica entende o ser humano como homem e mulher com uma identidade que não é construída arbitrariamente, mas a ideologia de gênero, propagada pela esquerda, afirma que a identidade pode ser redefinida conforme a percepção individual. A fé católica entende a família como núcleo natural, pai, mãe e filhos, base da sociedade. Mas muitas pautas progressistas tratam essa estrutura como apenas mais uma entre várias, sem qualquer centralidade, podendo o Estado, inclusive, interferir com planejamento familiar, tutela dos filhos e por aí vai. E na prática do dia a dia, isso também acontece. A fé valoriza o trabalho, a responsabilidade pessoal, a capacidade de gerar, servir, construir, como também valoriza quem empreende, quem assume risco, quem produz valor para a sociedade. Mas há uma mentalidade ideológica crescente que desencoraja isso tudo, que coloca o empreendedor quase como um explorador e que, ao mesmo tempo, normaliza uma dependência cada vez maior do Estado. E aqui eu não estou falando de quem precisa de ajuda. Engraçado isso, né? Um Estado que arrecadou quase R$3 em 2025 não consegue erradicar a pobreza. Quanto dinheiro será que é preciso, né? Aqui eu estou falando de mentalidade. Aquela que forma pessoas para construir e se desenvolver em oposição àquela que forma pessoas para depender e utilizá-las como cabo eleitoral. A mentalidade que incentiva a autonomia frente àquela que sustenta uma lógica onde o sistema vira provedor de tudo e o indivíduo deixa de assumir responsabilidade pela própria vida. Talvez por isso pessoas que falam sobre responsabilidade têm sido canceladas ultimamente. Percebe? Não são meros detalhes. É direção oposta à fé católica. É uma mentalidade de ruptura. Ruptura com a verdade objetiva. Ruptura com a ordem natural. Ruptura com a própria visão do ser humano que o cristianismo sustenta há 2000 anos. E aqui está o ponto que eu acho que muitos não querem encarar. Você não consegue sustentar, ao mesmo tempo, uma fé que afirma verdades absolutas e uma ideologia que relativiza tudo. Não dá. Por exemplo, a fé afirma que existe verdade. Independente da minha opinião, existe a verdade. Que algo é certo ou errado, mesmo que eu não concorde. Mas a lógica relativista diz o seguinte: cada um tem a sua verdade. O que é certo para você pode não ser para mim. Tudo depende do ponto de vista. A verdade é o que você sente e isso é o que importa. Agora me diz, se tudo é relativo, então nada é verdade de fato. E se nada é verdade, o próprio evangelho vira só mais uma opinião. E nesse ponto, sinceramente, a fé deixa de ser fé. Ela vira preferência pessoal. Você percebe o nível da incoerência? Você não consegue dizer que acredita em Cristo e ao mesmo tempo apoiar agendas que contradizem diretamente aquilo que ele ensinou. Por exemplo, Cristo ensina sobre responsabilidade moral, sobre conversão, renúncia, mas há discursos ideológicos que colocam o indivíduo sempre como vítima do sistema, eliminando a responsabilidade pessoal. Cristo chamou o domínio de si, a pureza, a ordenação dos desejos, mas a cultura ideológica incentiva a validação irrestrita de qualquer desejo, como se o sentimento já fosse suficiente para legitimar e validar qualquer ação. Cristo ensina que a verdade liberta, mas há movimentos que defendem censura seletiva, onde certas opiniões não podem nem ser expressas. Então não é só uma diferença de opinião, é uma diferença de fundamento. Isso não é sobre política, isso é sobre coerência. Nunca foi Cristo que se adaptou ao mundo.
Foi o mundo que foi chamado à conversão. A encarnação de Jesus possibilitou que o mundo ouvisse a verdade e se arrependesse dos seus pecados. E talvez aqui esteja o problema. Muitos não querem se converter. Querem apenas se sentir confortáveis. Querem manter a fé sem precisar abrir mão de nada. Inclusive, reconhecer que seus projetos políticos preferidos ou políticos de estimação estão prejudicando o país onde vivemos. Então deixa eu te provocar com honestidade. Quem está formando a sua consciência hoje? O evangelho, a cultura ou o seu partido político? Quem está moldando suas opiniões? Cristo, a ideologia dominante ou o seu político de estimação? Talvez você já tenha perdido a capacidade de enxergar além dos seus ideais românticos. E como eu já disse em outro momento, tudo isso apenas revela quem está no centro da sua vida, onde está a sua verdadeira fé.